Olá, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, gente. Hoje eu tô aqui com um casal inspirador, que é o Cristiano e a Ellen. Sejam muito bem-vindos, gente. Aqui é o espaço de vocês, né? Bem-vindo, Cristiano, bem-vindo, Ellen. Obrigada, é um prazer estarmos aqui e com certeza a nossa conversa vai ser muito produtiva. Muito obrigado. A gente está muito feliz em estar passando a viver esse novo momento. Muito obrigado. Gente, hoje vocês trabalham no ramo da educação, mas para que vocês chegassem, né, nesse ponto da vida de vocês tiveram toda uma trajetória. E aí, antes de falar de trabalho, de mentoria, de muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, né, eu queria saber um pouco sobre quem é Cristiano e quem é Ellen. Bem, eu sou psicóloga e também mestre em psicologia e hoje eu sou doutoranda em educação. A educação, na verdade, ela sempre esteve na minha vida. Eu sou filha de professora e no início da faculdade de psicologia, enquanto estudava, eu dava aula também. Eu estive em sala de aula desde o início da graduação, dava aula de inglês. E depois que eu finalizei a faculdade, eu fui trabalhar numa secretaria de educação. Então, a educação sempre esteve muito presente na minha vida, realmente. E agora, fazendo o doutorado e tendo o prazer de, junto com o meu marido... desenvolver trabalhos voltados para a educação, para o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. Então, não tem como ser melhor, não tem como ser mais prazeroso do que isso. Gente, é inglês e português, né? Que chique, amei. E você, Cristiano? Bom, eu sou o Cristiano, sou o filho da dona Márcia e do seu Carlos, sou amazonense. E se eu for realmente contar toda a minha história antes de chegar de fato na educação, vai ser uma longa história. Ser 10 horas de podcast aqui, assim que é bom. Mas eu iniciei a minha carreira com a paixão pela educação meados de 2016, 2017, que foi quando eu comecei a minha primeira graduação. E, como a Ellen falou, dentro de casa a gente já vivia esse ambiente de educação. E aí, quando foi meados de 2020, eu passei a trabalhar com educação. A educação ela passou a ser uma paixão que eu tive e que hoje, a cada dia que passa, está florescendo ainda mais. E eu sempre falo e eu utilizo isso, não é nenhum jargão, é a minha realidade, que a educação ela transforma. E eu sou prova disso, eu sou prova de que a educação ela pode transformar. Hoje, também sou mestrando na área de design, na UFAM, então a educação ela está impregnada. Eu sempre brinco e eu falo que a gente não escolhe a docência. É a docência que nos escolhe. Então eu fui picado pelo vírus da docência e aqui estou eu. Faz pouco tempo, né? 2016 para cá, o quê? 8 anos ainda, né? Exatamente. Muito recente. Isso é muito interessante. Mas voltando mais um pouco ali, Cristiano, na tua infância, com 6 anos de idade, você foi morar com a sua avó, né? E apesar de ter sido uma época difícil, de muitos desafios, você também teve muitas conquistas, né? Conta um pouco como foi essa época aí. Sim, os meus pais eles foram separados, não é? Eu passei a morar com a minha avó ali meados de 6 anos. E é bem interessante porque aos 6 anos eu ajudava ela, né, em todas as suas atividades. E morava no Parque 10, então brincava muito na rua, ralava muito o dedo jogando bola. Época sem celular, né? Exatamente. Sempre fui apaixonado por futebol, então brincava muito na rua. E é claro, como um bom e um menino raiz, ralava o dedo e ficava com medo de ir para casa para apanhar, né? Vai chegar lá todo ralado e vai apanhar ainda mais, né? Então eu acabava tomando banho na rua, enfim, para poder estancar aquele sangue ali. Mas foi uma infância muito boa, graças a Deus eu tive bons momentos com vários amigos ali na área do Parque 10 e tudo mais, então consegui viver muito ali. E saí de casa aos 24 anos foi quando eu casei, né, que eu tive a oportunidade de viver uma nova fase da minha vida. Comigo, claro. E aí eu passei a morar, né, no Japim, então já foi uma nova fase ali, mas durante a infância ali foi muito bacana, brinquei muito no CSU do Parque 10, né, eu praticava todos os esportes. Eu gostava mesmo era do futebol, mas eu estava ali envolvido no vôlei, no basquete, em tudo que tinha de esporte eu estava envolvido. Você jogou até no Vivaldão, né? Sim. Um falecido Vivaldão antigo. Exatamente. Olha só como é que são as coisas. Foi nessa mesma época ou foi um pouquinho mais pra cá? Foi mais ou menos nessa mesma época. Não tem nem que ser como, né? Que o Vivaldão já nem existe mais de arena agora, né?
Foi mais ou menos nessa mesma época. Eu joguei na categoria de base do Clipper, que é um time amazonense, mas que há pelo menos uns 20 anos atrás ele era um time muito forte ali na categoria de base. Então disputei alguns campeonatos, disputei campeonato amazonense e tudo. E aí tive a oportunidade de jogar lá no falecido Vivaldo Lima, né? Vivaldo Lima, que coisa boa. E você, aos 13 anos, começou a trabalhar? Como é que foi esse período? Então, eu comecei a trabalhar aos 13 anos e eu sempre brinco e eu falo que não foi por necessidade. Foi porque realmente eu queria ter a minha independência financeira. E eu acho que trabalhando eu achava que eu teria a minha independência financeira. Então, aos 13 anos eu fui trabalhar em uma sapataria. Era esse período mais ou menos assim de dezembro, eu fui para completar o time, não é? E aí acabei ficando lá, fiquei por um bom tempo trabalhando nessa sapataria. Só que nesse período teve algo que não foi muito legal, porque aí eu tive que parar de estudar. Porque eu passava o dia inteiro trabalhando na sapataria e ao final do dia eu estava esgotado, não conseguia ir para a aula. Então ali, mais ou menos com 14, 15 anos, eu tive que parar de estudar. E dali em diante eu comecei a focar muito no trabalho e deixei um pouco os estudos de lado. E eu voltei a fazer o ensino médio, que foi naquele modelo do EJA, supletivo. Eu comecei a fazer ali, já tinha um pouco mais de 23 anos. Então, por isso que eu falo que eu tive ali um período um pouco complicado, porque eu parei de estudar. Então, foi mais ou menos nesse período. Mas foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência em que aprendi muito sobre muita coisa. Sobre negociação. Hoje, o que eu trabalho, o meu trabalho basicamente é com vendas e negociação, comunicação. Então, foi muita coisa do que eu aprendi ali. Porque eu trabalhava na Rua do Comércio e nesse período de final de ano, o comércio está super aquecido. É verdade. Então, eu era o cara que era focado em vender sandália. E vendia havaianas, aqueles modelos nobres e tudo. Então, nesse período, assim, eu aprendi muito sobre negociação, sobre objeção, como que a gente poderia negociar numa calçada. Eu estava apenas com uma sacola e eu conseguia negociar ali. Então, foi um período bem, bem legal. E graças a Deus por esse período que tive a oportunidade de aprender muito ali trabalhando no comércio. E o porquê que eu comecei de fato a trabalhar? Porque eu olhava meus amigos, todo mundo tinha o pai que dava o dinheiro para sair, para lanchar depois do futebol e tudo. Mesada. E eu não tinha isso. E eu olhava e falava, eu achava meio injusto pedir do meu avô, né, para comprar um lanche, comprar alguma coisa. Então eu comecei a trabalhar justamente para suprir essa necessidade, digamos assim. E aí foi um período bem legal em que eu pude aprender bastante ali. E nessa época você já pensava assim, em voltar para os estudos ou era algo assim que ainda era muito distante para você? Você ficou quanto tempo até o supletivo? Então, foram mais ou menos aí, eu acho que uns 5 anos. Foram muitos anos. Não vou precisar quantos anos, mas foram muitos anos. Com quantos anos você tinha quando vocês se conheceram? A gente se conheceu, eu tinha 10, ele tinha 11. Nossa, então muito a gente novinho, se conhece realmente há muito tempo. Muito tempo. E aí quando ele começou a trabalhar, a gente já se conhecia. Quando ele parou de estudar, eu já implicava, né, dizendo que era necessário estudar, até mesmo porque a CDF acabou com o mais bagunceiro da turma, né? É uma coisa que acontece. E eu costumo dizer hoje, a minha pesquisa de doutorado é justamente sobre as pessoas jovens que conciliam os estudos com o trabalho. E eu tenho em casa uma pessoa que passou por um fracasso escolar por causa da dificuldade de conciliar os estudos com o trabalho, mas que superou essa dificuldade, né? Claro que a gente sabe que contou aí com rede de apoio, contou aí com diversas coisas que facilitaram, né, para esse retorno e que fez com que essa pessoa que passou por essa situação hoje valorizasse mais a educação na sua vida. E é por isso que a frase "a educação transforma" tem um valor tão especial para a gente, porque na nossa vida isso é uma verdade, né? Se ele tivesse parado ali naquela condição de só trabalhar, hoje provavelmente ele não teria, né, construído o que ele construiu, se desenvolvido da forma como ele se desenvolveu.
Que transformação, né? Sim. É por isso que eu tenho uma psicóloga do meu lado. Né? Tudo explicado. E que era o seu pai que não deixava, que falou, só namora se terminar os estudos. Isso, exatamente. O Cristiano tinha me prometido que ia me namorar. Só que faltou combinar com meu pai, né? E aí, obrigada, pai. Porque ele só deixou que o Cristiano me namorasse depois que o Cristiano terminasse pelo menos o ensino médio e estivesse Olha matriculado aí. na faculdade. Tá certíssimo. Certíssimo, parabéns aí, pai. E de lá pra cá vocês casaram, vocês tiveram a filhinha de vocês, a Letícia, né? Eu queria saber como é que foi essa trajetória até hoje, assim. Como é que foi? O que vocês passaram? Você teve um período muito difícil, né? Eu queria saber como é que foi lá desde o casamento até hoje. Então, nós casamos em 2013, 25 de maio de 2013. Certíssima data. Tudo bem, passou. Menos mal. E no dia 13 de julho de 2018, a Letícia nasceu. Mas nesse período, nós realmente passamos alguns momentos bem conturbados, bem difíceis. Mas uma das coisas que a gente sempre se orgulha é de que em todas essas lutas, em todas essas dificuldades que nós passamos como casal e também como ser humano, nós sempre estivemos juntos. Era aquela coisa de dizer assim, ninguém larga a mão de ninguém. Então a gente permaneceu junto por muito tempo, né, em todas essas lutas. Quando nós estávamos fazendo 1 ano de casado, um pouco antes, a Ellen já vinha perdendo muito peso, já vinha se sentindo um pouco mal, e completando 1 ano de casado, em maio de 2014, a Ellen passou alguns dias bem mal, e corremos para a emergência. Quando a gente chegou lá, a Ellen foi diagnosticada com diabetes. E nesse período de 2014 até 2018, na realidade 2017, que foi quando a gente teve a notícia da Letícia, foram momentos assim bem complicados. A gente fez algumas consultas, a gente ia em alguns médicos especializados, ele falava, olha, pelas condições vocês não podem ter filho, vocês vão ter que fazer inseminação, vocês já podem pensar inclusive em adotar uma criança. Então foram momentos assim bem complicados. E meados de 2016 para 2017, eu vinha passando por um momento depressivo. Eu estava desempregado, estava passando por um momento bem delicado na minha carreira profissional também, e acadêmica, porque eu tinha parado de estudar. Eu tinha iniciado uma faculdade de administração, mas eu tinha parado pelo meio do caminho. Então eu estava naquele momento assim meio conturbado, tanto profissionalmente quanto academicamente. E em 2018, quando a Letícia nasceu, até eu sempre brinco e eu falo que é uma história bem interessante, porque quando a gente recebeu a notícia, eu estava desempregado. Eu comecei a trabalhar, voltei para o mercado de trabalho em abril de 2018. E a Letícia nascia em julho de 2018. Então era um período muito curto para eu organizar as finanças. Uhum. E aí Deus ele é especialista em fazer o impossível. Quando eu iniciei o trabalho, eu trabalhava como prestador de serviço em uma empresa. Então eu tinha 30 dias para trabalhar, emitir a nota e tinha mais 30 dias para receber. Então eu trabalhei de abril a maio, emiti a nota em maio e recebia a nota em julho. E a Ellen saiu para fazer um exame com os pais numa sexta-feira 13, dia 13 de julho, dia do rock. E aí a Ellen saiu apenas para fazer um exame de rotina, porque como era uma gravidez de alto risco, então toda semana ela estava fazendo exame. E aí quando chega lá, fala, olha, a Letícia vai precisar nascer hoje, porque o peso dela já está muito acima do que nós estávamos planejando. E aí foi aquela correria. Ela estava com quantos meses? Eu estava com 36 semanas. E ela... vezes 3. Já eram 9 meses. Já eram 9 meses. Já eram 9 meses, mas o ideal é a gente esperar até os 40. Uhum. Mas eu tinha combinado com o obstetra de que ela não poderia chegar a 4 quilos. Uhum. E aí, nesse dia da consulta, ela já estava em sofrimento, porque eu não tinha mais líquido, e também ela estava com 3,950 quilos. Eu gosto que você me dê metas, entendeu? Então, eu segui à risca. Com 3,950 quilos, a gente interrompeu a gestação, mas ela já estava
bem desenvolvida, a gente não teve Que problema bom. no pós-parto, graças a Deus. Inclusive, vocês me contaram uma história que o nome dela remete à alegria, alguma coisa assim, né? Exatamente. Letícia significa alegria plena. E, na realidade, eram 2 nomes que a gente já tinha em mente desde que a gente namorava. Que era Letícia, que era alegria plena, e Henrique. E aí eu sempre brincava, eu falava que o primeiro eu queria que fosse o menino. Porque eu queria jogar bola com ele, né? Eu queria ir pro parque, ajudar ele a ralar o dedo e tudo. Sem apanhar, né? E aí Deus foi tão bom que ele deu a Letícia. E a Letícia, ela é o Henrique feminino. Porque ela gosta de brincar de luta, ela gosta de brincar de futebol, ela chuta muito bem. E a gente acredita que não tem coisa de menino e coisa de menina. Ela pode fazer o que ela quiser, gosta, né? O que ela gosta, ela é criança. Né? Exatamente. E Cristiano, em 2022 você entrou no grupo Revermar, né? Queria que você contasse um pouco sobre como é que foi essa época aí da tua vida. Olha, a minha vida, assim como a vida da Ellen, é muito baseada em desafios. Antes de 2022, na realidade ali meados de 2021 ainda, eu trabalhava numa empresa prestadora de serviço, a Eletrobras. Trabalhava no setor financeiro e tudo, e estava muito bem, não é? Mas surgiu uma vaga de instrutor de treinamento nas empresas Revemar. É uma empresa de grupos de concessionárias, caminhões, carros, motos e tudo mais. E eu me candidatei para essa vaga. Assim, como quem não quer nada. Eu vou lá, vou mandar meu currículo. Se for interessante, eles vão entrar em contato comigo. Eles entraram em contato, eu fiz a primeira entrevista. E tudo bem, mandaram voltar para casa. Só que eu fui louco, porque eu pedi demissão da outra empresa. Sem antes já ter sido aprovado. Sem antes do resultado. Foi muita fé. Nossa, aí é confiança. E aí, assim, eu pedi o desligamento. O meu gerente na época não quis me dar. E eu falei, não, mas pode ficar tranquilo, tá tudo certo e tudo, sendo que não estava nada certo. E aí eu peguei e fiquei alguns dias em casa. Falei, bom, eu vou utilizar esses dias aqui para descansar e tudo mais. Só que a empresa, a Revemar, não entrava em contato comigo. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, eu fiz uma loucura e agora eu preciso arcar com isso. Até que a moça do RH falou, olha, nós estávamos apenas vendo questões de política salarial, mas você foi o aprovado e tudo. Aí naquela hora, assim, parece que o mundo que estava desabando, ele voltou a ficar normal. Mas você estava confiante ali durante essa espera, ou você já estava meio aflito? Assim? Então, eu estava bem confiante. Né? Eu estava bem confiante de que realmente eu seria o selecionado. Apesar de não ter visto os demais candidatos, porque foram processos todos online, porque a gerência fica em Belém. Então, foi o processo todo online, né? Apenas com a analista aqui. E aí fui contratado. E desde então eu passei a trabalhar como instrutor de treinamento das empresas Revemar, Amazonas, Roraima, Porto Velho e no Acre, Rio Branco, né? Então eu acabei tendo a possibilidade de conhecer outros estados, participei de processos de inauguração de lojas, abertura de mercados, na cidade de Boa Vista, por exemplo. No Acre também eu tive a oportunidade de participar de uma reestruturação. Então foi uma experiência muito boa, muito interessante, porque era algo que eu realmente queria. Trabalhar como instrutor de treinamento dentro de uma empresa, trabalhar com desenvolvimento era algo que eu já desejava, já fazia parte dos meus planos. Então foi algo que para mim foi muito satisfatório. Apesar do medo, apesar do susto que foi logo ali no começo, mas depois foi tudo bem tranquilo. E você já estava em sala de aula naquela época, né? Sim. Na realidade, nesse período, eu já estava em sala de aula, eu já estava dando aula para graduação nesse período. Então, basicamente foi assim, foi linkando o que eu gostava de fazer com o que de fato eu amava fazer com algo que eu tinha desejo. Que como eu estava em sala de aula, mas era em formato, a graduação em formato EAD, eu queria ter aquele contato com o colaborador. E aí foi uma oportunidade muito boa para trabalhar com essa parte de desenvolvimento presencial.
Olha que coisa bacana. E a gente conversou também que em abril de 2023 abriu o processo seletivo para mestrado, né? Isso. Da UFAM. Em 4 dias vocês fizeram nascer um projeto. Como é que foi isso? Aí foi mais uma loucura. Mas que Temos graças a um Deus, padrão aí. Você observa que estamos tem um vendo padrão. aqui. foi mais uma loucura, mas graças a Deus deu certo. Em abril de 2023, o processo foi aberto. E eu já estava esperando por esse processo há algum tempo. Só que esse processo, especificamente, não abria, assim, abriu, mas eu não consegui fazer inscrição e tudo mais. Nesse de 2023, com a ajuda da Ellen, a gente escreveu um projeto em 3 ou 4 dias. Na realidade, 4 dias eram entre a escrita do projeto, a preparação do documento e a inscrição de fato. Né? Então foram assim 4 dias. E aí, graças a Deus, todas as etapas eu fui passando, fui alcançando. Em uma determinada etapa eu fiquei em primeiro lugar, né, porque eram 4 etapas, então em uma das etapas eu fiquei em primeiro lugar. E eram 17 vagas. E olha só como era louco, né? Eram 17 vagas. E no último dia, na última etapa, eu fui olhar meu nome e falei, bom, eu vou estar entre as cabeças, eu vou estar entre os topos. E aí eu comecei a olhar e falei, opa, não estou. Entre os 10 também não estou. Entre os 15 também não estou. E o coração começou a ficar apreensivo, que eram 17 vagas. E eu passei em 17º. Caramba, o último. O importante é passar. O importante é passar. Eu precisava de uma vaga. E foi a que eu consegui. Então, é um mestrado na área de design, na construção de um AVA. Né? Eu não vou dar muito spoiler, porque ele vai ser um produto que a gente vai lançar futuramente. Então, deixa em off por enquanto. Mas é um projeto bem interessante, porque o modelo EAD, ele teve uma ascensão muito grande, principalmente nesse período em que a pandemia ela veio assolando o mundo. E o modelo EAD ele foi a melhor opção para que os acadêmicos continuassem a sua vida acadêmica de uma forma bem simples e objetiva. Mas nem todas as instituições, a gente sabe, ela tem um ambiente virtual extremamente fácil para que o aluno ele possa continuar estudando. E esse também é um dos grandes motivos para que o aluno ele acabe desistindo de concluir uma graduação, concluir uma pós-graduação. Então isso daí, o AVA ele tem uma contribuição muito grande. Então o nosso objetivo, mais uma vez, é justamente ajudar com que o acadêmico ele possa ter uma vida acadêmica extremamente positiva, ter uma experiência muito boa. Então esse basicamente é o nosso objetivo dentro do mestrado. E o design sempre foi o que tu quis fazer? Por que design? Então, na realidade, o design ele é uma coisa assim, tá intrínseca, mas a faculdade de design ela é apenas o nome, digamos assim, não é? Então ali dentro do mestrado em design, a gente vai aprender de fato a criar um produto, não é? Não necessariamente utilizando ferramentas de design mais propriamente dito, mas utilizando a metodologia, utilizando algumas outras vertentes que o design pode nos oferecer. Os conceitos, né? Os conceitos, algumas ferramentas como, por exemplo, o design thinking, né? Algumas coisas que a gente pode utilizar para que a gente consiga fazer um projeto. Então, a UFAM ela tem essa possibilidade muito boa, e também como é um mestrado profissional, né? Então a gente basicamente vai sair dali com um produto criado. Então essa é uma ferramenta, digamos assim, que a gente tem muito boa pro mercado. Coisa boa. E agora eu queria falar sobre a Tequara. O que é a Tequara? Quando que ela nasceu? O que ela faz? Contem tudo, não escondam nada. Eu falo. Então, a Tequara é a nossa empresa. Ela nasceu bem timidamente, porque o Cristiano tinha saído, né, da empresa e começou a prestar serviço para, posso dizer o nome? Pode. Para uma empresa que solicitava que ele fosse PJ. E aí, diante daquela necessidade de formalização, a gente sentou e pensou, qual será o nome que é fácil de falar e que tem a ver com a Amazônia?
porque justamente eu estava no início do doutorado estudando sobre educação na Amazônia e a gente vinha conversando sobre o quanto a educação transforma, o quanto a gente precisa levar o desenvolvimento a mais pessoas possíveis e, enfim, o quanto a gente precisa potencializar a Amazônia. E aí a gente buscou um nome em tupi que tivesse o mesmo significado do nome da nossa filha, que é a alegria. E daí surgiu Tequara. Esse foi o nome escolhido porque é fácil de falar. E o significado tem tudo a ver com a gente. E tem tudo a ver também com o que a gente quer levar. Porque a educação transforma e ela também traz alegria, né? Quanto mais você se desenvolve, mais pleno, mais satisfeito, você também vai se sentir. A gente acredita muito nisso. E o que a Tequara faz? Então, hoje a Tequara trabalha dentro do setor de desenvolvimento humano, atuando nas áreas de venda, comunicação, marketing e também toda a parte de atendimento. Hoje a gente tem alguns clientes já atendidos, empresas inclusive grandes no mercado, e hoje a gente estamos trabalhando num produto específico que é a nossa mentoria. Então futuramente a gente tem o objetivo também não somente de trabalhar a parte conceitual, mas também uma parte bem prática, onde a gente pode levar o nosso aluno a aprender sobre conceitos, mas também colocar em prática aqueles conceitos. Então daí a gente vem desenvolvendo uma mentoria, vem desenvolvendo alguns produtos paralelos a essa mentoria, para que a gente possa chegar ao máximo. Hoje a gente sabe que atendimento é uma das áreas que a gente mais tem a necessidade de desenvolver, assim como a área de vendas. Porque ninguém nasce com o dom da venda. A gente desenvolve. E eu costumo dizer que dentro de todo esse processo, a comunicação ela é a habilidade mais importante, essencial, para que vendas possa fluir da melhor maneira possível, o atendimento ele seja o atendimento mais eficiente. Então tudo parte de comunicação. Então é por isso que a gente faz aí, são basicamente 4 pilares em que nós estamos nos baseando, que é a comunicação, a venda, toda a parte de marketing e ali o atendimento. Então tudo isso engloba um bom atendimento, uma boa experiência, que é justamente o que hoje o mercado ele busca, que é o cliente ter uma boa experiência, tanto com o teu produto, com o teu atendimento, ou até mesmo com a prestação do teu serviço. Então, é por isso que a gente vem desenvolvendo esse produto. E o empreendedorismo já tinha, assim, aparecido na vida de vocês, ou foi nesse momento mesmo? Vocês já tinham se imaginado, poxa, eu vou ter uma empresa com a Ellen e com o Cristiano? Ele sempre imaginou, eu não. Ele sempre quis, eu sempre disse, eu vou te apoiar, mas não é pra mim, né? A gente tem dois momentos na nossa vida. A Ellen é concursada pública e isso foi sempre um grande objetivo dela. E o meu já era o inverso, já era o empreendedorismo de fato. Quando criança, eu na escola a minha avó me dava dinheiro para o lanche e eu passava na Rua do Comércio e comprava caneta, comprava lápis e levava para a escola, porque eu sabia que aquele dia teria prova. E aí, naquele momento ali, pensando sempre adiante. No momento daquela angústia ali, os colegas, todo mundo desesperado para querer uma caneta para fazer prova, e às vezes eles perguntavam da professora e a professora respondia que não tinha. Então eu encontrei a solução. E aí quando eles perguntavam, eu falava, olha, eu tenho. E aí, quanto é que custa? Olha, quanto é que tu tem para me pagar? Ah, eu tenho R$2, então R$2. E aí eu ia negociando dessa forma. Eu lembro que teve vezes que a pessoa não tinha dinheiro para me pagar naquela hora, porque o pai dela já tinha deixado pago o lanche dela na cantina. E aí ele falava, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas o meu pai deixou lá na cantina, pago uma garrafinha, que era aquele como se fosse um din-din em formato de garrafinha, isso. Azul, rosa, isso, verde. E um pastel. Eu falei, não tem problema. Eu te dou a caneta, tu me dá o pastel e a garrafinha. Então, às vezes, eu trocava a caneta por lanche, né? Então, eu sempre... Né? Então eu sempre aceitando até escambo. Fazia escambo ali na escola, né? Mas foi basicamente ali que eu comecei a gostar de empreender.
né? Vender. Pô, foi desde de pequeno mesmo, né? Exatamente. Você vê que as técnicas que ele ensina, ele já começou a aplicar desde criança. Tem local de fala ali na prática, né? Exatamente. E, gente, eu queria deixar esse momento aqui para vocês falarem com o público de vocês, né? Como que vocês podem somar com as empresas, com as instituições, olhando para essa câmera aqui. Então, como eu havia comentado, a Tequara ela é uma empresa que busca não somente treinar e desenvolver, mas justamente fazer parte da evolução das empresas no cenário amazonense. Hoje a gente busca treinar, desenvolver e criar ambientes para que as pessoas elas possam viver essa experiência, que é a experiência da educação. A gente sempre fala que a educação ela transforma e além de transformar, a gente vive a educação justamente para criar um momento diferente nas nossas vidas. Então é através da educação que a gente pode alcançar novos resultados, é através da educação que a gente pode alcançar novos horizontes. E a Tequara ela busca justamente trazer esse momento para as empresas aqui no estado do Amazonas. Então, se você tem interesse em desenvolver o teu time, desenvolver a tua empresa dentro da área de vendas, atendimento, comunicação, marketing, a gente está aqui justamente para te ajudar. E eu tenho certeza de que nós podemos fazer grandes negócios. Coisa boa, gente. E dá para escrever um filme com essa história de vocês, né? Concurso público, a superação, a empresa. A história de vocês é realmente inspiradora, fazendo jus ao nome aqui do nosso espaço. Então, queria parabenizar vocês por isso, de verdade, tá? Obrigada. E, gente, olhando para trás agora, vocês imaginavam que vocês iam conseguir tudo isso que vocês têm hoje? Sim. Sim. A gente se olhou assim, né? Sim, porque justamente quando a gente consegue mentalizar, é que a gente consegue realizar. Se não tivesse antes passado pela nossa mente, a gente não teria conseguido concretizar isso. Então, eu diria que, embora a gente não soubesse a dimensão que as coisas fossem tomar ao longo do tempo, mas a gente sempre quis alcançar o que a gente tem alcançado e ainda tem muito mais para a gente conseguir. Então, sim, a gente já imaginou. Né? Ainda tem o Henrique. Para vir. Ainda tem o Henrique para vir. E Cristiano, lembra que a gente conversou aqui, lá quando você tinha uns 7, 8 anos, você se via ali no pastor, mas não para querer ser pastor, mas você tinha uma outra visão, né? Como é que é? Isso é até interessante, porque quando eu tinha ali meados de 6, 7 anos, eu ia para uma igreja com a minha avó, e eu ficava olhando para o pastor e falava, nossa, eu quero ser um pastor também. E ela ela criou aquela expectativa, aquela fala, e até hoje ela fala que um dia eu ainda vou ser pastor. Mas não era o fato de ser um pregador da palavra, mas era porque eu olhava e via o pastor falando, e todo mundo parava para ouvir, para ficar prestando atenção no que ele estava falando. E eu olhava e falava assim, cara, um dia eu quero ser pastor porque eu quero estar ali na frente falando também. E é engraçado porque nessa igreja, a Igreja Batista do Parque 10, eu comecei desde novo a dirigir culto, a dirigir algumas programações, fui começando a me desenvolver ali dentro, até que chegou um momento que eu comecei a tocar o instrumento. E dali em diante eu fiquei, né, assim, criando esse ambiente. Mas voltando lá à historinha do pastor, não era porque eu queria ser pastor de fato, era porque eu queria estar falando, eu queria ter plateia me ouvindo. E aí, dali em diante, eu comecei a desenvolver algumas habilidades de fala, habilidade de comunicação, algumas habilidades até mesmo de conversar com outras pessoas, que às vezes eu conversava com pessoas que eram mais velhas. E eu conseguia fazer parte daquela conversa de forma bem tranquila. Né? Então, eu acho que esse sonho, esse desejo de ser pastor hoje me levou a ser um palestrante. Né? Então, deu tudo certo. E falando aí de fé ainda, como é que é a relação de vocês com Deus? Vocês têm alguma religião? E vocês incluem a família de vocês nisso? Como é que é para vocês? Então, hoje nós fazemos parte de uma igreja, a Igreja Batista Memorial. Nós somos cristãos. Nós acreditamos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente desenvolve é justamente pensando na família. Ter tempo para a gente orar junto, para a gente conversar juntos, acima de tudo, para a gente ter tempo realmente dessa parte espiritual ser o nosso alicerce. E tem uma coisa que eu passei a aprender nesse período, empreendendo,
é que enquanto a gente não consagrar os nossos planos ao Senhor, a gente de fato não vai conseguir. Tem um versículo que a Ellen gosta muito que diz o seguinte: se a tua mão não for comigo, não me deixa sair daqui. Então a gente traz isso para a nossa realidade, a gente vive muito bem isso. Então todos os nossos passos, eles são colocados diante de Deus, a gente sempre ora, para que a gente realmente tenha um bom discernimento, para a gente conseguir tomar boas decisões. Mas isso também não nos impede. A religião, eu sempre falo, Caio, que a religião ela não é um impeditivo para algo. A religião ela não pode ser um divisor. Ela precisa ser algo que agregue, algo que some, tanto nas nossas vidas quanto na vida daquelas pessoas que nós ainda vamos impactar. Porque a gente já conseguiu impactar muitas pessoas. A gente já teve aí mais de 750 pessoas treinadas. Mas a gente pode fazer muito mais. Então serão muitas outras vidas que também serão impactadas por nossas vidas. Tenho certeza que... Gente, com essa história aqui ficou até sem palavras, porque foi muito bom conhecer. Eu gosto, assim, quando eu vou produzir esse tipo de coisa, de adentrar mesmo dentro da história para poder conhecer, né? E poder ouvir, assim, isso aqui de vocês é muito gratificante. Eu queria parabenizar vocês pela família, pelo trabalho, por tudo que vocês conquistaram e vão conquistar ainda, que agora é que a gente vai dar um upzão, né? Legal. Eu queria agradecer, Sim. Cristiano, Ellen, muito obrigado pela essa conversa aqui. Nos próximos episódios, gente, quem vai estar aqui vão ser eles que vão ser os hosts, tá? Vão trazer convidados, a gente vai criar muito conteúdo legal, né, gente? É isso, muito obrigado. A gente agradece a recepção. Vocês foram incríveis. Desde o primeiro contato até esse momento está sendo uma experiência incrível. E é algo que eu sempre falo. Eu falo muito sobre experiência e a gente está tendo uma experiência sensacional aqui. Então isso com certeza faz toda a diferença. E aqui serão gerados bons negócios, serão gerados boas parcerias e um futuro brilhante. Com certeza. É verdade. Muito obrigada. Nós estamos nos sentindo cada vez mais inspirados por vocês, realmente. E nós mal podemos esperar para que a nossa família possa impactar a família de vocês, o trabalho de vocês. E com certeza nós teremos ótimas conversas, ótimos conteúdos daqui para frente. E vou estar aqui pertinho escutando tudo. Gente, muito obrigado. Obrigado você que nos assistiu e até a próxima com ele, Cristiano e Ellen. Tchau, tchau. Tchau, tchau.